Então, pessoal, aula de administração e economia rural. Tem que duplicar, né? Certo? Aqui, administração e economia rural. Então, o que a gente vai ver hoje? As principais APLs e cadeias do Paraná. Tá, vocês lembram o que é APL? Que a gente já viu nas outras aulas. Tá, melhorou? Tá. Então, pessoal, para relembrar ali, né, o que é a APL? Não sei se alguém lembra. É o arranjo produtivo local, que é um conjunto de empresas numa determinada região que elas atuam na mesma área. Então, geralmente, essas empresas elas se concentram em determinadas áreas, né, ali áreas que fazem ali a produção de leite. Então, empresas se concentram naquela região para ter os benefícios. Tá? Que é diferente ter uma empresa só do que várias atuando no mesmo local. Então, a gente vai ver as principais regiões produtivas do Paraná. Tá? O que cada região produz, qual que é o forte de cada região. Vamos ver o conceito de vocações regionais. Tá? Que cada região ali tem uma vocação, o porquê disso, e analisar o impacto das grandes cooperativas na formação desses APLs. Pessoal, aqui um estudo de casos. Um investidor construiu um aviário lá em Paranaguá, no litoral do estado. Quais foram os problemas dele ter construído um aviário lá no litoral? Quais foram os principais problemas? Não tinha fábrica de ração próxima, não tinha frigorífico, né, para receber as aves, e tinha poucos técnicos especializados, pouca mão de obra. Tá? E qual que foi o resultado, então, dessa ação? Tá? Os custos foram muito elevados e fechou o aviário, não foi para frente. Tá? Por causa desses problemas ali, da fábrica, de não ter uma fábrica perto de ração, então ele gastava bem mais para poder trazer a ração ali para o aviário dele. Né, o frigorífico de aves, então também ali na questão do transporte das aves tinha muito gasto, muito custo, e a mão de obra, né, que não tinha mão de obra especializada na região. Se esse aviário fosse instalado lá em Toledo ou em Cascavel, será que o resultado seria o mesmo? O que vocês acham? Ele instalou esse aviário lá em Paranaguá, lá no litoral. Então, a pergunta ali, se fosse instalado lá em Toledo ou em Cascavel, qual seria o resultado? Será que seria diferente? E escutei. Realmente, boa observação, isso mesmo. Então, o que faltou? Não foi o APL, o arranjo produtivo local? Porque lá naquela região tem toda uma estrutura para receber esse tipo de atividade. Conta com frigoríficos, fábricas de ração perto, laboratórios, assistência técnica, né, disponível. E no litoral, qual que é a vocação do litoral? A vocação lá é portuária e turística. Então, ele errou ali na destinação do local de construir o aviário. Então, qual que é o desafio? Aproveitar o que tem disponível em cada região. É saber aproveitar as oportunidades, a vocação de cada região. Então, ali tem um mapa do Paraná. Tá? O que ele quer mostrar ali? Como se fosse um mosaico, com várias partes agrupadas. Tá? Então, em cada partezinha dessa é uma economia diferente. Cada região tem a sua própria economia. Tá? E por que acontece isso aqui no Paraná?
tá? Por causa de 3 fatores. Solo e o relevo, tá? Tem o arenito lá no noroeste, basalto no norte e no oeste. O clima também é um fator, tá? Que é frio para a região sul, para a região leste, e é quente no resto do Paraná, tá? Principalmente no norte. E a história, referente à colonização. Então, cada região pega ali a colonização das pessoas, a história de quem colonizou aquela região. Foram os italianos, alemães, poloneses, japoneses. Então, cada região tem uma característica em relação à colonização. Tá? Então, 3 fatores que dividem a economia no Paraná. Então, são solo e relevo, clima e a história da colonização de cada região. Tá, então a gente vai falar um pouquinho sobre cada região. Tá, lá na região oeste, o que é forte lá na região oeste? Lá em Cascavel, Toledo, Marechal Cândido Rondon, é a carne. Então, lá na região oeste, a carne é o forte lá da região. Então, qual que é a vocação deles? É transformar os grãos, no caso o milho e a soja, principalmente, em proteína animal. Tá? Frangos, suínos, leite e carne bovina. Então, tem todo um arranjo produtivo nessa região para transformar os grãos em proteína animal. Tá, então, essa região lá, ela é forte em avicultura, suinocultura e piscicultura, principalmente a tilápia. E o segredo dessa região, qual que é? São as grandes cooperativas que se instalaram lá nessa região, né, e organizam ali a cadeia produtiva. Tá? Então, o que tem lá? Copavel, Cevale, Copacol. Então, ali eles organizam a cadeia produtiva. Então, essas grandes cooperativas, elas auxiliam os produtores. Tá? Desde o começo lá da implantação, do início da atividade, tá? Até a venda do produto, a parte final, a comercialização. Tá, aqui, pessoal, região norte, noroeste. O que é o forte lá na região norte e noroeste? Grão e café. Tá? O que é lá? Soja, o milho, cana-de-açúcar, agroindústria. Tá? E quais são as cidades? Londrina, Maringá, Campo Mourão. E também lá, pessoal, nessa região, tem a tradição da cafeicultura, tá? Com cafés especiais. Então, é nessa região lá do norte pioneiro. E quais são as cooperativas que tem lá naquela região, que fortalecem aquela região? É a Coamo, que é a maior da América Latina, e a Cocamar. Pode passar, prof? Então, aqui, como que conhecer a geografia econômica ali do estado, do Paraná, vai te ajudar a escolher a tua carreira ali, a tua área de atuação. Tá? Se você como técnico em agronegócio, você quer trabalhar com leite, Campos Gerais, Castro e Carambeí. Silvicultura. Do que trata ali a silvicultura? Madeira, papel, tá? Florestas. Campos Gerais e Centro-Sul. Telêmaco, Borba e Guarapuava. Então, cada região ela é conhecida por ter uma atividade, uma área de atividade. Então, o técnico ele vai buscar oportunidade onde existe mercado de trabalho. Tá? É a mesma coisa que a gente pegar lá o estudo de caso.
Você quer trabalhar num aviário, quer trabalhar com avicultura, você não vai lá para o litoral do Paraná. É que lá você não vai encontrar emprego, tem que ir para onde tem aquela atividade que você quer trabalhar. Tá? Então, ele vai buscar oportunidades onde existe mercado de trabalho. Pessoal, aqui Campos Gerais. Tá? Qual que é o forte, né, que a gente já viu ali? Tem o leite e a indústria também, que é um polo industrial forte. Tá? Que tem as fábricas de tratores, cervejarias. Então, quais são as cidades polo? Ponta Grossa, Castro e Carambeí. A vocação é uma bacia leiteira, é a capital nacional do leite. Também tem trigo, cevada, soja. E qual que é o diferencial da região? É a altitude. Tá, o clima é ameno ali, que facilita na criação das vacas holandesas. Também tem a questão da colonização holandesa e alemã. Tá? Eles que trouxeram lá a questão do cooperativismo aqui para a região do Paraná. Então, tem a questão da colonização também. Então, aqui, lá no sudoeste, Pato Branco, Beltrão, Francisco Beltrão, o que predomina lá na região sudoeste? Agricultura familiar, são pequenos produtores, feijão, leite, móveis. Então, lá o relevo é mais acidentado. Então, por isso que tem propriedades menores, propriedades familiares, por causa do relevo mais acidentado. E na região centro-sul, Iguarapuava, União da Vitória, o que é forte lá naquela região? É a madeira, pinos, eucalipto, erva mate, cevada e pecuária de altitude, por causa da alta altitude também naquela região. Então, lá o clima é o mais frio do estado, tá? Aquela região lá de Guarapuava. Pode passar, prof? Sim, aham. Então, só vou falar por cima rapidinho aqui, esse slide, nem... Ou só copia a primeira linha, pessoal. Qual que é o papel das cooperativas, então, em cada região? Tá? O papel dela é fortalecer e organizar os arranjos produtivos. Tá? Então, a cooperativa está lá numa determinada região. Um exemplo, a Coamo, quando ela instala mais um entreposto... Então, ali naquela região vai crescer a produção de soja e milho, porque os produtores sabem onde pode armazenar a produção deles. Tá? A mesma coisa ali na Cevale, quando ela amplia o frigorífico, cresce a criação de peixes, porque o produtor sabe que tem um comprador garantido. Tá? Então, o papel das cooperativas é fortalecer e organizar esses arranjos produtivos locais. Prof, nem precisa copiar os exemplos ali da Coamo, nem da Cevale, só a primeira linha mesmo. Tá? Tá, agora acabou já. Ia passar um vídeo, mas o vídeo é longo, então nem vai dar tempo. Pode fazer, prof, a chamada. Tá, pessoal, vamos encerrar a aula, já está dando horário, né? Tudo certo aí, prof? Tudo certo? Então tá bom. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.